Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de pedir desculpa a todos devido à situação da internet, né, que se encontra aí numa situação terrível e infelizmente não tenho conseguido entrar online com vocês devido a essa situação, tá? Mas hoje a gente vai estar dando andamento à nossa disciplina de planejamento em saúde. Vou disponibilizar este vídeo para vocês, tá? Prometo que assim que for possível a gente vai entrar, né, novamente, vamos entrar online para fazermos essas aulas aí ao vivo, que vai ser bem melhor para vocês, né? Mas eu acho que vai ser de fácil entendimento também para todo mundo, certo? Eu estarei disponível via Ava, tá? Para dúvidas. E vamos lá, tá? A nossa aula de hoje eu trago uma reflexão, tá, para vocês, de um conhecido desenho, tá? Um trecho clássico aí, que é a Alice no País das Maravilhas, tá? Quem não conhece, é um trecho super clássico, inclusive deixei um vídeo para vocês assistirem, tá aqui no slide, tá? Quando for passar o vídeo, eu aviso a vocês, tá? Então há um trecho, né, nesse clássico, um desenho de Alice no País das Maravilhas, em que a Alice, ela está caminhando por uma floresta, né, quando chega numa encruzilhada, onde indica ali inúmeros caminhos, né, se apresentam ali para Alice. Não, são vários trechos, estradinhas, placas de orientação, tá? E uma menina ali indecisa, sem saber para onde é que ela vai, sem saber muito bem para onde ir. Eis que sobe uma árvore, surge um gato, sob uma árvore lá surge um gato, né? O gato, debochado, irônico, misterioso, pergunta a Alice, né, se pode ajudá-la. E aí eles começam um diálogo, né? Aí agora nós vamos colocar a Cuca para funcionar através desse diálogo e dessa imagem. Então, Alice, você poderia me ajudar? Você pode me ajudar? O gato responde, sim, pois não. Alice, para onde vai esta estrada? E o gato pergunta, para onde você quer ir? Alice, então, eu não sei, estou perdida. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar, né, qualquer caminho serve. Mas afinal, o que a Alice tem a ver com a nossa disciplina? O que a Alice tem a ver com o planejamento, com a organização? O que esse trecho em particular tem a ver com o nosso questionamento de hoje, que é nosso planejamento em saúde, né? Então, antes da gente continuar, eu quero que vocês assistam a esse pequeno vídeo, tá? Vou deixar disponibilizado esses slides para vocês lá no Ava e vocês vão lá e cliquem, por favor, nesse link. Assistam esse vídeo, que não dura nem 2 minutos, e voltem para a aula de cá, beleza? Então, bom, o planejamento, gente, vocês já sabem, né? A gente viu isso na nossa primeira aula. Ele é um processo que vai consistir, né, em desenhar, executar, acompanhar e avaliar todo o conjunto de propostas de ação, né, com vistas aí, claro, à intervenção sobre algum determinado recorte de realidade. Então, ele é um instrumento, né, totalmente racional dessas ações dentro do setor saúde, e isso é realizado pelos atores sociais, ou seja, pelas pessoas que estão imbuídas no processo de saúde, tanto na assistência quanto na gestão, né, tanto por orientadas com o propósito de manter, né, ou modificar uma determinada situação de saúde. Isso vai depender muito da realidade, da situação de saúde em que se encontra. Então, ele é um instrumento, o planejamento, ele é um instrumento de racionalização das ações no setor saúde, onde vai ser realizado por todas as pessoas envolvidas no processo de saúde. Então, quem faz saúde precisa aprender a planejar, independente de atuar na assistência, na gestão, onde for. Mas aí, e agora, Brasil, né? Como é que a gente pode dizer onde a Alice aí está errando em sua busca, né? Então, quando o gato fala
Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho nos serve, é a partir daí, né, desta frase, que é dita aí com enorme sabedoria por esse gato, né, dessa clássica história aí, que eu quero dizer a vocês da importância, né, que considero aí o ponto de partida para toda e qualquer ação da comunicação dentro de uma instituição de saúde. Quando a gente fala de empresa, né, a gente diz, por exemplo, hospital, o posto de saúde, a prefeitura, as organizações de saúde particulares ou públicas, seja SUS, onde for, elas necessitam, né, de uma ação de comunicação dentro dos setores de saúde, dentro da instituição de saúde. E o que é isso, Camila? O diagnóstico. Se eu não sei planejar, se eu não sei fazer um diagnóstico situacional, ou seja, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho vai me servir, até porque eu não sei aonde esse caminho vai dar. E é assim que eu quero trabalhar? Não, então eu preciso aprender a planejar, certo? No planejamento, nós temos que buscar atender 3 necessidades básicas. São 3 tipos de necessidade que o planejamento busca atender. Ou seja, quais são elas? A necessidade ou vontade de interferir no curso dos acontecimentos e criar o futuro. Ou seja, eu vou planejar algo lá na frente, eu vou fazer um plano de saúde lá para frente. Eu estou em 2021, eu vou planejar 2022 para saber quanto eu vou gastar, para saber o que é que pode vir. Mas, Camila, a saúde não é imprevisível? Exatamente. É por isso que a gente tem 3 tipos de necessidade dentro do planejamento. A gente tem a necessidade de intervir no curso dos acontecimentos e criar um futuro, né? De interferir no que eu vejo hoje, no que eu tenho hoje na minha saúde, na minha gestão, no meu planejamento, e a partir do que eu tenho hoje, criar algo que possa consertar o que não está bom hoje. Criar algo que eu possa intervir e que isso seja bom lá no futuro, para que isso não ocorra mais, por exemplo. Então, eu tenho a necessidade também de enfrentar eventos futuros, conhecidos ou previsíveis. Exemplo, necessidade de urgência e emergência. A maioria, né, nós já conhecemos. Nós, quando somos formados, nós já conhecemos as maiores necessidades dentro de uma urgência de emergência. O que a gente faz? A gente deixa o nosso carrinho de emergência já pronto. Então, a gente planeja, né? A gente não pode planejar, a gente não sabe se vai chegar um TCE, não sabe se vai chegar uma parada, né, cardiorrespiratória dentro de uma unidade de emergência, mas nós temos que nos planejar para caso isso ocorra dentro de uma emergência. Então, aí entra a necessidade de enfrentar eventos futuros conhecidos, que eu já conheço, ou previsíveis, né, que eu posso prever ali que pode chegar dentro da minha unidade ali de urgência e emergência, ou outras unidades, né, como, por exemplo, quem trabalha na gestão, ver quais são as coisas que podem chegar ali, o que eu já conheço, o que que pode acontecer. Então, prever realmente aquilo que já é nato ali, que a gente já conhece, né? E também temos a necessidade de coordenar eventos e recursos entre si. Então, coordenar aquilo que eu já tenho com os recursos, né, que eu tenho ali também, e fazer com que isso faça um casamento. Eu não posso gastar além do que eu recebo, além do meu recurso. Então, eu tenho que planejar de acordo o que entra, de acordo à receita líquida. Claro que às vezes ocorre uma situação ou outra onde tenha que haver, onde vai haver essa necessidade do gasto. É por isso que a gente faz também essa parte de coordenação desses eventos aí que possam surgir, né, que necessitem de um recurso aí à parte. E para planejar, nós temos que saber algumas coisas. A exemplo, né, quais são os recursos que eu tenho disponíveis para fazer tal tarefa? Quais são os recursos que eu tenho disponíveis dentro do SAMU? Eu sou coordenadora do SAMU, sou enfermeira lá do SAMU. Então, dentro do SAMU 192, quais são os recursos que eu tenho disponíveis ali?
né? Quais são os meus problemas principais e potenciais ali que eu enfrento no SAMU? Então, quais são as ocorrências, né, que tendem a acontecer mais ali no SAMU? O que eu tenho que me preparar mais para ter? Quais são os tipos de materiais que eu tenho que ter mais, já que eu tenho mais tal tipo de ocorrência do que outra, tá? Quem são os atores que podem solucionar esses problemas, tá? Então, se o meu SAMU é uma unidade básica, eu vou ter o enfermeiro, o técnico ali. Mas se eu tenho uma USA, eu já tenho um médico, né? Então, quais são os tipos de problema que a USA vai me solucionar ali, vai solucionar? E quais são os tipos de problema que a básica vai solucionar? Exemplo aí dado pelo SAMU. Mas nós temos também outro exemplo, tá? Dentro da gestão. Então, para a realização, por exemplo, de um plano de saúde, é necessário que a gente consiga descrever a situação de saúde, né? Identificar aí os problemas através do levantamento de dados que a gente precisa fazer para realizar, para fazer a execução desse plano. Então, o perfil de saúde da doença perfil de saúde e doença dessa população, né? Ou seja, mortalidade, condições de vida, trabalho, condições de saneamento, o território, né? E toda a rede de apoio aí social, né? Além da rede de saúde, claro, mas toda a rede de apoio social que eu tenho aí, até porque a gente trabalha em rede, onde a atenção primária em saúde é a ordenadora desta rede, tá? E as características e a finalidade do meu serviço. Para que eu estou criando esse plano, afinal de contas? Ele vai atender quem? Quais as necessidades? Ele tem que atender um município inteiro. Então, eu tenho que lembrar quais são as características gerais, né? Fazer um trabalho realmente mostrando qual é o perfil de saúde e doença da minha população, para que eu atinja aí a finalidade do meu serviço, que para minha população fique satisfeita, né? Que é esse o indicador que eu vou utilizar para saber que o meu trabalho foi bem realizado ou não, tá? E aí temos aí a questão da análise da situação de saúde, né? O planejamento estratégico situacional. Então, para eu fazer um diagnóstico correto, eu preciso fazer uma análise da situação de saúde, tá? Então, a análise, né, esse planejamento que estratégico situacional, ele vem como proposta, né, teórico-metodológica para planejar e para governar. Então, essencialmente, ele vai propor aí, né, que os gestores, os diretores, os dirigentes, as pessoas que planejam, né, que são parte e que devem ser parte da realidade planejada. Como é isso, Camila, da realidade planejada? Simples. Quem trabalha no SAMU pode planejar a ação lá da atenção básica? Ou pode planejar a ação que acontece no SAMU? Claro que para planejar a ação nós precisamos de uma equipe multiprofissional. Porém, quem deve planejar, né, a ação são as pessoas que fazem parte da realidade planejada, tá? Coexistindo aí, como eu disse para vocês, com outros autores, né, que também planejam nessa mesma realidade, o que requer diálogo e interação para a gente conseguir trabalhar em rede corretamente, tá? O que vai definir essa análise, né, gente, situacional, né, como forma de organizar esses processos, nessas ações, e que vai fazer atuar aí sobre essas situações selecionadas, justamente com o propósito, né, resolutivo, ou seja, de resolver problemas e atender justamente às necessidades de uma população de um determinado território, ok? Passando aqui, então o planejamento estratégico situacional é um processo de formulação de estratégias organizacionais no qual se busca a inserção da organização e de sua missão no ambiente em que ela está atuando, ou seja, eu atuo na unidade básica de saúde, eu planejo o meu processo de organização para aquilo ali, para onde eu trabalho. Não posso fazer o processo organizacional para quem trabalha lá no hospital. Quem tem que fazer isso é quem trabalha lá no hospital. E depois a gestão unifica tudo e faz um único plano. Beleza?
O planejamento estratégico, né, precisa ter o seu diagnóstico. Então, como é o diagnóstico, então, professor? Então, o diagnóstico, gente, como vocês fazem o diagnóstico de enfermagem, a gente faz o diagnóstico situacional também dentro da gestão, que é justamente a análise crítica da situação. Então, eu vou ter que pesquisar como as coisas são feitas, observar as necessidades, estudar os meios que se tem para fazer e fazer bem feito desde a primeira vez, sempre. É assim que a gente trabalha dentro da gestão. E o modo como as coisas vão indo. Mas, professora, quer dizer então que eu não posso errar? Pode. Dentro do planejamento, a gente tem essa questão ainda de poder errar, né? Até porque a gente não consegue crescer sem o erro dentro do planejamento. Porém, a minha busca não é pela perfeição, mas é a busca para fazer o certo e fazer o certo bem feito sempre, tá? Então, por isso que envolve essa análise e essa síntese de todos os fatos, né? Ou seja, detalhadamente das condições atuais de saúde. Então, a análise, ela vai permitir essa configuração da situação, né? Ela vai permitir situar, definir. Então, eu vou conhecer a partir daí os problemas, vou conhecer aí, lógico, que isso vai depender, né? Vai ser de acordo à realidade de cada situação. Por exemplo, unidade básica de saúde de um determinado local na zona urbana e unidade básica de saúde de um determinado local do meio rural. Os diagnósticos vão ser iguais? Não. Impossíveis serem iguais. Pode ter uma coisa ou outra porque estamos falando de atenção primária, de atenção básica, mas os diagnósticos, as situações, a análise, a síntese, né, toda a crítica da situação, ela é totalmente diferente. E por isso que precisa ser diante, né, dentro da realidade de cada localidade, em termos precisos e sempre objetivos para a gente chegar num planejamento estratégico de acordo à realidade situacional de cada local. Bom, o planejamento estratégico, né, no diagnóstico, ele subdivide em dois. A gente tem um diagnóstico interno, né, que é a situação da organização diante das dinâmicas ambientais, onde vai ter a relação das forças e fraquezas, né, dentro do ambiente. Isso vai fazer com que as pessoas responsáveis criem estratégias, né, de ação que visem aí o ajuste e o alinhamento organizacional dentro do ambiente onde você está alocado. Mas quando a gente parte para o diagnóstico externo, a gente já tem outras coisas. A nossa visão sai daqui, né, para o meu espaço, para assim. Ela se torna mais ampla, eu consigo olhar para todos os lados, né? Então ela vai visualizar, né, as ameaças e as oportunidades para a concretização da minha visão, né? Dentro da missão e dos objetivos organizacionais que já foram pré-criados lá atrás, ok? Então, o planejamento estratégico, né, dentro do diagnóstico, ele tem alguns passos e ele tem alguns objetivos. Então, os passos dos diagnósticos são: primeiro, eu vou observar, né, a situação existente. Segundo, eu vou identificar os problemas ou as dificuldades no contexto interno e externo. Terceiro, eu vou verificar o potencial inerente a uma dada situação. Que é isso, pelo amor de Deus? Como é que eu vou verificar, né, o potencial inerente a dada uma situação? Eu vou verificar o tanto que aquilo ali é resolutivo. Gente, tudo que é problema tem solução. Se não tem solução, não é problema. Então, se eu identifico o problema, se eu identifico a dificuldade, eu preciso verificar o potencial que isso tem de melhora ou piora. Tá? Então, os passos do diagnóstico, eles precisam ser seguidos à risca. É problema? Tem solução. O que vai definir é a quantidade de tempo aí. Isso faz rápido, isso faz devagar? Quanto tempo isso vai demandar? Quantas pessoas? Quem são os atores envolvidos? O que eu vou precisar? Outra coisa, lembrando que tudo que eu faço dentro do processo de planejamento, eu tenho que colocar coisas que eu tenho capacidade de resolver. Coisas onde eu tenho governabilidade. Não adianta eu colocar coisas estrambólicas, onde
eu não consiga resolver dentro ali do meu papel, né, fazendo meu planejamento ali dentro do meu papel. Então eu tenho que lembrar que as situações, elas precisam ser inerentes ao meu papel. Se eu sou enfermeiro de unidade básica de saúde, qual é o meu papel dentro da unidade básica de saúde? Eu tenho que ir até onde meu pezinho dá, até onde minha mãozinha alcança. Isso vai depender da sua função, né, do cargo que você atua ali. Porque quando a gente forma enfermeiro generalista. Né? Então, a gente vai planejar independente de onde a gente for trabalhar. Se eu for trabalhar no CAP, se eu for trabalhar na gestão, se eu for trabalhar no posto, se eu for trabalhar no SAMU, se eu for trabalhar independente, né? Numa emergência de um hospital, se eu for trabalhar num setor fechado de um hospital, eu preciso planejar independente de onde eu estiver, tá? Então, dentro dos passos do diagnóstico, depois que eu faço isso, eu tenho que fazer eles baseados nos objetivos. E quais são os objetivos? Identificar, né? Quantificar, examinar e qualificar. Eu vou fazer isso com o quê? Com os meus problemas. Né? Eu vou achar, eu vou identificar os meus problemas, eu vou quantificá-los, eu vou examiná-los e vou qualificá-los. Ok? E aí a gente entra com as nossas ferramentas de gestão. Tá? Essa aula é uma aula super rápida, até porque a gente, para entender essa parte do método FOFA, a gente vai ter que fazer um momento, né? Um momento onde a gente vai precisar treinar, né? Como é esse método FOFA, tá? Mas o método FOFA, ele é conhecido aqui no Brasil como FOFA, ou seja, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. É isso que a gente vai achar aí dentro do processo. Então, como é que a gente planeja? Para a gente planejar e fazer tudo aquilo lá que eu falei atrás, a gente tem métodos, a gente tem ferramentas. E dentre essas ferramentas, a gente tem justamente o método FOFA, que aí, né, o FOFA já diz, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ok? Conhecido lá fora nos Estados Unidos pelo método SWOT. Então, propicia, né? O que é que o método FOFA vai fazer? Ele vai propiciar a organização, reanalisar a análise, né, dela mesma e do seu entorno, ou seja, interior e exterior, e é uma maneira de conhecer a condição de partida antes de definir as estratégias de ação para curto, médio e longo prazo. É o que eu falei aqui atrás, ó. A verificação do potencial inerente a uma dada situação. Então, é a partir disso aí que eu vou saber, né, se eu vou definir as minhas estratégias, se ela vai ser de ação curta, de ação média ou de longo prazo, ok? Bom, e como é que funciona? Né? Então, ele vai analisar essas forças internas, tá, em relação às oportunidades externas, bem como as fraquezas internas em relação às ameaças externas. Então, tudo que é interno e externo, vocês veem aí que está relacionado, né? E tudo está relacionado à organização. Ou seja, gente, analisa as condições de partida de frente, as tendências e cenários futuros. Então, tudo que eu for planejar, eu penso no que está acontecendo agora e lá na frente, no futuro. Igual a gente viu lá atrás, deixa eu voltar aqui o slide, né? Deixa eu voltar aqui, ó. A gente viu que o planejamento busca atender 3 tipos de necessidade, né? Dentre essas necessidades, a gente viu aí, ó, que o futuro está em todas elas. Dentro da primeira necessidade de interferir, né, ou vontade, no curso dos acontecimentos e criar o futuro, necessidade de enfrentar eventos futuros conhecidos ou previsíveis, que a gente viu o exemplo lá também. E passando aqui, né, adiantando, voltando aqui, né, esse método, né, ele vai permitir aos gestores de obterem um diagnóstico mais preciso da realidade organizacional e das perspectivas do ambiente externo, tá? Tanto ali do que eu trabalho ali, quanto a minha visão macro das coisas, né? Isso vai propiciar, gente, a nossa contextualização, tá? Da organização em nível micro, que é ali dentro do local onde eu trabalho, em nível macro, local e não local, beleza? Tá, então as características essenciais, né? Forças,
Pontos fortes vão ser o quê? O que eu vou avaliar dentro da força, né? Que a gente tem lá o FOFA, né? Que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, quais são as características essenciais dentro da força, né? Que é o primeiro F, os pontos fortes. Então, eu vou avaliar as competências, né, de cada profissional, a infraestrutura, os recursos que eu tenho, né, são bons, são suficientes, os pontos fortes, a posição alcançada, a vantagem organizacional que eu tenho naquele ambiente. Aí eu vou avaliar agora as fraquezas, os meus pontos fracos, tá? Os aspectos que limitam ou reduzem a minha capacidade de desenvolvimento dentro da organização. Os meus pontos fracos, ok? Dentro da organização. Oportunidades, tá? Os aspectos externos, aí já entra a visão macro, os aspectos externos que podem oferecer de algum modo uma vantagem para a organização micro lá dentro. O que lá a minha visão macro vai fazer? Como eu posso aplicar isso dentro do meu ambiente de trabalho? Essa oportunidade, o que eu consigo enxergar aqui? Então, vislumbrar as oportunidades, tá? E as ameaças, que também é uma visão macro e micro, tá? Aspectos externos que podem impedir ou limitar a implantação de uma estratégia de ação, além do que eu já tenho de problema ali, né, dentro do meu local de trabalho, que aí entra, né, como as minhas fraquezas, os meus pontos fracos, ok? Bom, em síntese, né, para a gente operacionalizar o processo, né, do ponto de vista da estrutura, tá? Por exemplo, aí do plano de saúde, a gente fala muito de plano de saúde, gente, porque é uma ferramenta de gestão, tá? E vocês vão utilizar muito isso, seja na gestão, seja onde vocês forem trabalhar, vocês vão precisar aprender a fazer plano de saúde, tá? Então, minimamente, o formato dele precisa ser aí análise situacional, né, os objetivos, diretrizes e metas, que tudo isso aí é feito onde? Nas conferências municipais, estaduais e nacionais de saúde. Tá? Então, para construir um plano de saúde é necessário ter a conferência. Sem a conferência, a gente não tem a participação social, tá? Então, para fazer o plano é necessário existir a conferência, porque é a partir dela que a gente vai ter as diretrizes e as metas, tá? Os eixos, né, centrais aí que vão nortear a apresentação da análise situacional, né, dos objetivos, diretrizes e as metas, tá, gente? Do planejamento aí, se for SUS, né? Que a maioria das vezes os planos de saúde são no SUS, os planos da assistência privada, eles são um pouco diferentes, tá? Isso aí vocês só vão aprender quando vocês estiverem trabalhando mesmo no setor, porém os processos de planejamento, eles atingem de forma igualitária tanto a parte privada quanto a parte SUS, só que o SUS é um pouco mais complicado. Então, quem trabalha no SUS consegue operacionalizar o serviço privado direitinho, tá? Então, condições de saúde, né, da população, os determinantes e os condicionantes de saúde e gestão em saúde. Então, é basicamente o que eu preciso, né, operacionalizando assim de uma forma bem básica, o que eu preciso para fazer um plano, para fazer um planejamento, né, de saúde. Lembrando que o plano de saúde, ele é feito aí a gente tem as programações que são anuais e a gente tem os planos também que eles têm ano por ano, porém são quadrimestrais, certo? E independente da modalidade, tá, gente? Todas as modalidades deverão, após o levantamento da análise situacional da saúde, formular os problemas e priorizar, né, conforme a magnitude, a transcendência, a vulnerabilidade. Então, as condições, né, as considerações sobre esses problemas deverão permear sobre o acesso, a coordenação do cuidado e a assistência à saúde. Então, independente do tipo de modalidade, da magnitude, da vulnerabilidade, tudo tem que ser avaliado. Qual é o meu objetivo nesse planejamento, nessas considerações dos problemas? É viabilizar acesso, né? É coordenar o processo de cuidado, né? O processo de cuidado ali, como ele tem que ser, e adquirir, gente, e prestar uma assistência à saúde de qualidade para o usuário. Então, o objetivo do planejamento sempre é fazer bem feito, e fazer bem feito desde a primeira vez,
certo? Bom, nós vamos ter uma atividade de dispersão, tá? Que ela vai ser explicada, tá? No nosso próximo encontro. Porém, eu vou deixar essa atividade já linkada no AVA para vocês que vocês possam ler. Já tenham aí, para que vocês já tenham pelo menos uma base, né, do que é que vai ser. E a gente explicar na próxima aula e realizar essa atividade, tá? Que vai ser bem legal para que vocês consigam apreender e aprender o assunto na prática, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser, tá? Beijão. Tchau, tchau.